É hora de sabermos do Galo. Cláudio, a pergunta que todo torcedor atleticano está se fazendo: a saída emocionante do Hulk vai afetar o Galo? Tem desfalque? Tem baixa de última hora aí na cidade do Galo? Teve concentração ou não? Cruzeiro concentrou, viu, Cláudio? E o Galo chegou hoje ou a turma já apareceu ontem por aí na cidade do Galo, em Vespasiano? Um abraço, boa tarde, Cláudio. Boa tarde a você também, ao Alê, a Nath, a todos. No Rádio Esportes, desse sabadão de clássico, aqui também teve concentração. A véspera de clássico no Galo, você disse bem, foi de muita emoção aqui na cidade do Galo com a despedida do Hulk, que esteve aqui, além do vídeo que ele gravou para as redes sociais, que muitos atleticanos não conseguiram ficar vendo o vídeo sem chorar, né? Sem se emocionar, mas também aqui na cidade do Galo, por tudo que representa o Hulk, não só dentro, mas fora de campo. Muito querido, o super-herói, que agora vai para um novo caminho, para um novo desafio lá no Fluminense. Então o Hulk se despediu ontem. E o Galo vai ter, depois de muitos anos, um clássico sem o Hulk. O Hulk que tem o Cruzeiro como principal vítima com a camisa do Atlético. Foram 10 gols em 17 jogos do Hulk. Esse ano mesmo já decidiu o clássico lá no Campeonato Mineiro, na Arena MRV. Ô Thiago, o Galo que essa semana deixou os titulares aqui treinando para jogar contra o Cienciano, lá em Cusco, no Peru. E não é que 2 titulares sentiram durante a semana e devem ser baixas para o clássico. Alguns colegas de imprensa já trouxeram ontem e a gente conseguiu apurar que realmente Vitor Hugo, meio-campista, o Vitor Hugo, número 30, e o Coelho sentiram e devem, o Atlético por enquanto não se manifestou. E é normal isso acontecer, né? Sempre em véspera de jogo, o Galo se posiciona sobre lesionados, jogadores do departamento médico na hora da escalação. Então vamos ver. Mas a tendência, Thiago, é de 2 baixas importantes. Sem o Hulk, que agora já não joga mais pelo Galo, Coelho e Vitor Hugo podem ficar de fora também. E ainda, gente, vamos fazer uma matemática aqui pro torcedor do Atlético entender. O Brasileirão, foi isso que fez o Hulk sair, né? No Brasileirão agora são 13 jogos de limite. Jogou 13 partidas, você não pode se transferir para outro time da Série A. Então o Hulk, que tinha 12 jogos, aquela ocorrência lá na Arena MRV, né? No jogo contra o Flamengo, ali minutos antes de começar o jogo, o Hulk foi retirado porque justamente estava para sair, como de fato saiu, deve ser anunciado pelo Fluminense. Outros jogadores estão também nessa condição, de 12 jogos, talvez não fiquem, talvez vão sair no meio do ano e não poderiam entrar em campo. Agora primeiro, o Ale Oliveira, Coelho e Vitor Hugo, tô pra te dizer que são os 2 que correm no ataque do Galo. Se não jogarem, ao que tudo indica, estão fora. Rapaz, que baita ausência, Ale. O Barba, ele não foi muito claro, depois voltou atrás de quem poderia se entregar mais, pra dizer o mínimo aí no dia a dia, né, nos treinamentos. Mas no jogo que a gente vê, é o Vitor Hugo, o meia, né? E o Coelho correndo demais, né? O Vitor Hugo, pra mim, o mais regular desse time, tirando de linha, né? Tirando o Everson, que é o melhor disparado, mas de linha é o mais regular. E o Coelho é o cara que mais corre, né? Corre pra trás, pra frente, às vezes com decisões equivocadas, é verdade, mas é o cara que se dá muito. Como a gente tá falando muito de intensidade, de dinâmica, né? De querer, né? De tesão. Esses 2, pra mim, são fundamentais. Eu acho que isso tem uma influência direta na possível escalação do Atlético. Eu acho que tem que reforçar muito esse meio-campo. Pegar ali os jogadores que estão disponíveis, que são marcadores, e colocar. Não pode jogar com 3 atacantes. Nem tem 3 atacantes mais, assim, se você for ver o que tem de opção Barba, né? Mas rechear esse meio-campo com uma forte marcação e jogar no contra-ataque em função de uma bola parada, enfim, tentar armar o time com uma segurança defensiva muito maior. Porque além do desempenho deles recente, tem aquela questão justamente do que o Ale destacava, né? Que são os caras que têm se entregado mais, têm corrido mais, têm buscado mais, e aí automaticamente eles ganham um pouco mais de confiança do torcedor
torcedor, né? Porque aí são aqueles caras que estão lutando o tempo todo. E num jogo hoje, com tantas dificuldades, um adversário que vive um momento melhor, seriam jogadores fundamentais. O Atlético que já perde o seu principal trunfo pro clássico, que é o Hulk, né? Porque ainda que ele não estivesse vivendo o seu melhor momento, vivia aí um jejum de gols, a gente sabe como o Hulk regulava nos clássicos contra o Cruzeiro. Então, já é uma perda significativa daqui em diante. Eu acho que o Barba Domingues, talvez, sem ter o Coelho, talvez ele possa explorar a velocidade não pelo lado esquerdo do campo, mas pelo lado direito. Digo isso porque o Minda, no jogo contra o Flamengo, entrou bem. Quem sabe não poderia ganhar uma oportunidade. Dudu foi titular no meio da semana, né? Ele e o Coelho geralmente revezam ali pelo lado esquerdo do campo. Não achei que o Dudu foi bem, tomou decisões erradas, apesar da qualidade técnica que ele tem. Talvez aproveitar um pouco o Minda nesse jogo de contra-ataque, talvez sem poder contar com o Vitor Hugo, colocar até mais um cara de marcação, fortalecer esse meio campo, e aí às vezes você pega o Maicon, que por vezes joga como um primeiro volante, você adianta um pouco mais para aproveitar um pouco mais da capacidade que ele tem de transição, de passe, e coloca um Tomás Pérez para ser um Atlético mais compacto, para ser um Atlético melhor posicionado defensivamente, porque sem a bola é a grande preocupação para hoje à noite, visto até o que aconteceu no último final de semana contra o Flamengo, né? E vai encarar novamente uma equipe que tem um poderio ofensivo grande. Cruzeiro tem Matheus Pereira, Caio Jorge, Arroio vivendo um grande momento, o Christian, é muita gente para tomar conta. Então tem que ser um Atlético bem postado no campo defensivamente, né, Thiago? Um time além de taticamente postado, mas também com uma postura, uma pegada, uma entrega diferente do time do Galo. O Cláudio Rezende continua apurando essa notícia, hein? Coelho e Vitor Hugo fora do clássico, rapaz. Isso aí é pra arrebentar com a expectativa do Galo, mas quem sabe? Olha, eu já vi tantas vezes, mas tantas vezes o time chegar no clássico arrebentado, o time, tanto Cruzeiro como Atlético, chega por baixo, quando a bola rola, tudo se equivale, viu? Não tem vencedor nem perdedor de véspera no clássico, não, por isso sempre com muita emoção. E hoje, 9 da noite, quando a bola rolar, a Itatiaia vai contar essa história. Já vamos voltar pra toca, a escalação do Cruzeiro, já a cidade do Galo, a escalação do Atlético também aqui. Aí, sabadão de clássico, bora direto pra cidade do Galo. Cláudio Rezende, o que faz o Barba Domingues? Vai mudar o esquema? Será que ele vai com 3 zagueiros? Vai com o meio campo mais conservador? O Vitor Hugo e o Coelho estão fora? Quem são os possíveis substitutos? E aqueles jogadores com 12 jogos, hein, Claudio? Tipo o Hulk, que podem sair e ficar de fora do clássico ainda, Claudio? Alguns jogadores que podem deixar o Atlético estão próximos de atingir esse limite. Por exemplo, o Gustavo Scarpa tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro. E não é só o clássico agora, né? Tem algumas outras partidas pela frente. Mas no caso do Scarpa, ele ainda pode jogar. Tem o Igor Gomes, que também não deve ficar para o segundo semestre, mas tem mais gordura aí o Igor Gomes. 5 jogos até aqui. O Dudu, Thiago, se fizer hoje, se entrar em campo hoje, faz o 13º jogo. Então o Dudu, se entrar em campo hoje, não pode jogar por outra equipe. Assim como Renan Lodge, Alan Franco e o zagueiro Juan. Esses todos aí têm 12 jogos até aqui. O Reinier tem 11 jogos, o Bernard tem 10 até aqui pelo Galo. Então, esse é o cenário para os jogadores com mais número de jogos aí pelo Galo. Inclusive, alguns já atingiram. Casos do Everson, goleiro Everson, e dos 2 que devem ficar fora hoje. Coelho e Vitor Hugo já atingiram 13 jogos. Esses atletas já passaram pelo limite. Então vamos com a provável escalação, Thiago Reis, com estas ausências bem prováveis do Coelho e do Vitor Hugo, meio campista. Vamos com o campinho aí, para quem tá no YouTube. Everson. Aí eu tô colocando um esquema com 3 zagueiros, porque o Barba não levou esses 3 jogadores aí de zaga lá pro jogo contra o Cienciano. Então tem o Natanael pela ala direita, o Renan Lodge pela ala esquerda. Os 3 zagueiros, Lianco, Juan e Vitor Hugo. Meio campo do Galo. Pode ter Maicon, Alan Franco, e aí eu coloco uma dúvida. Vai o Pérez, para ser um pouco mais cauteloso, ou pode ir o Bernard? E lá na frente, sem o Coelho, Dudu ou Alan Minda?
e o Cassierra no comando do ataque. Não vai fugir desta formação, até pelos desfalques. Também é mais ou menos o que restou aí pro Barba Domingues, Thiago Reis. Cláudio, que situação, hein? Ô, Nath, Everson, o Renan Lodge, com o Tressou de Lianco, Vitor... Ali tá invertido, né? É o Natanael, com o Tressou de Lianco, Vitor Hugo e o Lodge na esquerda, Alan Franco, Maicon, Tomás Pérez, aí é pra fechar mesmo. O Bernard tá naquele lá nem cá. Quantos jogos tem o Bernard, hein, Cláudio? Mas o Bernard também, se for sair 10. pra... Bernard tem 10 jogos. Tem 10 jogos. Mas é pra fora, né? Eu acho que o Bernard é pra fora. Volta pra Grécia. O Dudu que tá na bica aí de fazer o 13º jogo. E o Cassierra. Ô, Nath, é pra ter essa escalação aí é humildade mesmo. É entrar pra se fechar e não tomar susto, hein, Nath? Eu acho que tem que ter sim, humildade, pés no chão, entender, né, a proposta de jogo do adversário, se é um Atlético que vai ter que ter cuidado na sua saída de bola, porque o Cruzeiro é um time que pressiona muito, o Atlético não pode correr o risco de perder a bola por ali, então será que vai ser um Atlético que vai apostar mais na bola longa, né, vai ser um Atlético que vai tentar o quê? Jogadas de linha de fundo, cruzamentos, tem que aproveitar posicionamento, estatura do Cassierra dentro da área, que se torna aí a principal peça ofensiva. Eu não vejo o Dudu, sinceramente, com mercado para ir para outro clube aqui no Brasil, né? Depois da saída dele conturbada no Palmeiras, conturbada no Cruzeiro e no Atlético sem render o que a gente sabe que ele é capaz, acho que se não jogar hoje não é por essa questão aí de contrato, não. Acho que seria por opção técnica mesmo, né? Ele e o Minda, acho que ali estão nessa briga, né? E aí, se for o Minda, automaticamente o Atlético vai explorar mais o lado direito do seu ataque, o lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. A gente sabe que o Kaique é um lateral que apoia muito, mas que tem muito poder de marcação também, então o Minda vai ter que passar por isso. Eu não sei se gosto muito dessa formação com 3 zagueiros. Acho que talvez, se fosse eu, no lugar do Eduardo Domingues, eu colocaria o Tomás Pérez, reforçaria o meio-campo e jogaria só com 2 zagueiros. Mas o próprio Domingues pode estar tentando fazer aquele bloqueio mesmo, né? Tirar qualquer espaço do Cruzeiro, a exemplo até do que o Boca tentou fazer no segundo tempo na terça-feira. Mas clássico é sempre definido no detalhe, requer atenção máxima durante os 90 minutos, né? Às vezes um jogador que você não está esperando tanto pode surpreender e é importante, né? Pro lado do Atlético incorporar não só a importância do clássico, mas a importância do jogo como um todo para a tabela e ser um time forte dentro do campo, bem posicionado, mais compacto, mais ligado, brigando mais em cada lance, né, Thiago? Porque a partir daí, automaticamente, te ajuda a chegar lá na frente e fazer o seu gol. Ô, Ale, convencer o torcedor, né, de que essa hora tem que ter o pezinho no chão, que o lado de lá tá bem melhor, que o lado de lá tem um time muito mais encaixado. Agora, se você entra com 3 zagueiros, 3 volantes, não chama demais pra cima também o adversário, não, Ale? Os 3 zagueiros eu não entraria, até porque a marcação do Cruzeiro na saída de bola do adversário é muito eficiente. Você tem jogadores rápidos, jogadores que gostam de pressionar na saída dos seus rivais. Então não sairia com 3 zagueiros, porque os 3 zagueiros não têm essa característica de sair jogando. Então já eliminaria por aí. E sim, iria com o meio-campo muito marcador. Eu acho que abrir mão do Pérez nesse momento, sendo que ele é o único primeiro volante de ofício, eu acho que é loucura, como ele fez contra o Flamengo. E a gente viu o resultado. Então, o Pérez, pra mim, hoje, no jogo de hoje, o Pérez não é mais jogador do que o Alan Franco, por exemplo, do que o Michael, do que o Alexander. Mas pra mim, o mais importante hoje é o Pérez, que é o cara que mais marca no meio campo, que vai ficar ali na frente dos zagueiros, fazendo a proteção. Então, eu não abro mão do Pérez de jeito nenhum, principalmente porque o meio campo do Cruzeiro é muito forte. Então, eu iria, sim, de Pérez, de Michael, de Alan Franco e até de Alexander, para você fazer um meio-campo que marca, mas joga. E aí tentar usar a velocidade no contra-ataque, principalmente com os de velocidade aí que a Nath citou. Eu ainda, mesmo numa fase que não é boa, eu iria com o Dudu, pelo contexto, por tudo que envolve esse jogador com relação ao rival. Então acho que seria a minha aposta, o Dudu com menos obrigação defensiva, né? Coisa que dificilmente acontece, já que você vai ter um meio-campo recheado e com bons marcadores, mas seria a minha aposta. Meio campo com o Pérez eu não abro mão, e bem marcador na presença de
de 3 jogadores que têm essa característica, e aí o Dudu e o Cassierra lá na frente para tentar jogar por uma bola, mas eu acho que não pode fugir muito disso não, viu, Tiagão? Rapaz, o Galo conservador, humildezinho ali, pé no chão, hein, Galo? Fala, massa! Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia. Você que assistiu o vídeo até aqui, já peço o like de vocês aí para dar aquela força pro canal, tá bom? Espero que as notícias tenham sido relevantes para todos vocês. Você que tá chegando agora e não se inscreveu, deixa o meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal. Ativa o sininho de notificação, deixa o seu like. Você vai ajudar demais o canal, tá bom? E seja muito bem-vindo, que esse canal aqui ele foi criado para atender vocês, torcedores do Atlético. Então fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Que esse canal aqui ele é de vocês, tá bom? Eu mais uma vez agradeço a todos pela preferência que vocês estão dando nesse canal, tá? Espero que você fique aqui conosco, se inscrevendo e fique à vontade. Aqui tem notícia do Galo todos os dias, de domingo a domingo, pós-jogo para vocês. E hoje tem Galo, tá? Então hoje é um dia importante, hoje é clássico, um dia muito difícil. Temos 2 desfalques, mais Hulk ausente, né? Permanente. Então hoje vai ser um dia difícil, vai ser difícil, não vai ser fácil, na casa da Raposa, então vai ser difícil. Então vamos torcer, energia positiva e contar com o elenco do Galo aí para tentar sair com a vitória dentro da Toca da Raposa. Massa, vou ficando por aqui, deixo aquele meu forte abraço para todos e até a próxima. Até mais tarde, né? Valeu, Massa.